Já estamos de volta aqui com Redação Novo Tempo. Antes da gente voltar para a discussão, a gente manda alguns abraços para pessoas que estão sempre acompanhando e conversando com a gente nas redes sociais. É o caso de Leiva Ataíde, Maria do Socorro Freitas, Val Rabelo, Daniel Santos, Azarias Antônio, Graciele Camargo e a Noemi Chagas da Silva. Muito obrigado, viu, pela companhia de vocês. Nesta semana, uma campanha que questionava os direitos das pessoas com deficiência deu o que falar. Um outdoor que estampava a frase "pelo fim dos privilégios para deficientes" foi colocado na cidade de Curitiba, no Paraná, e em poucas horas, claro, isso gerou muita revolta na cidade e nas redes sociais também. No entanto, tudo não passava de uma campanha de marketing. A iniciativa foi do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, uma secretaria da própria Prefeitura, e chama atenção para o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado na última quinta-feira, e para o Dia Mundial da Acessibilidade, que é celebrado neste sábado agora. Interessante porque o outdoor, eu vi uma imagem do outdoor dizendo isso, né, pelo fim dos direitos, dos privilégios. Bom, é interessante aí que as reações foram duas. As reações das pessoas que acharam isso um absurdo, mas nas redes sociais, por incrível que pareça, havia apoio. Apoio, né? Tem gente maluca em tudo quanto é lugar. Essa ação publicitária me lembrou uma outra antiga, não tão antiga assim, mas mais do passado aí. Não sei se vocês vão lembrar do Chiquinho Scarpa, que ele falou que ele ia enterrar o carro dele era um carro luxuoso, um Rolls Royce e tal, e ele ia enterrar debaixo da terra e ia fazer um funeral porque era o bem precioso dele, ele queria fazer um momento. Aí todo mundo falou, nossa, quanta extravagância, porque ele é um cara rico, né? E aí, quando chegou o momento, o pessoal foi fazer a cobertura lá, e aí não passava também de uma ação de marketing falando sobre doação de órgãos, que quando você enterra, alguém morre e você enterra com alguém que tinha a possibilidade de doar os órgãos, você está cometendo uma ação esquisita também, assim como seria você enterrar um carro luxuoso, porque pode ser útil para mais alguém, etc. Então, como uma sacada de marketing, eu achei sensacional, porque é o que fala, né? Você também é publicitário, você é jornalista publicitário, né, Ana? Então gera um boom nas redes sociais que todo mundo começa a falar tal. E é isso que o pessoal quer. Só que aí tem que se passar por um momento de assim, cara, não é possível que isso seja verdade, será que não é tal? Então é muito interessante. Eu fiquei imaginando se o impacto seria o mesmo para a resposta que eles deram no dia seguinte, se as pessoas iam ter a mesma visibilidade, porque minha primeira reação foi de choque. Falei, não, isso aí é pegar... Gente, o que está acontecendo? Esse mundo já tá de ponta cabeça, esse tipo de mensagem é estranhíssima. Ao mesmo tempo, eu cheguei a abrir as petições e tudo, aí eu olhei o que eles estavam reivindicando e tal, e sem ser hipócrita, eu visualizei aquelas vagas todas vazias dos cadeirantes no estacionamento de shopping e falei assim, será que realmente tem alguma coisa a ser feita que a gente não questionou ainda ou a lei não foi muito bem organizada e a gente precisa... Porque eu vivo em São Paulo, gente, o trânsito, arrumar uma vaga é um estresse. Quando eu só li essa questão da vaga, me veio a cena, eu falei, eu já passei tanta raiva tentando achar um estacionamento e tem, assim, 20, 30. E, ao mesmo tempo, você continua lendo e fala, gente, é absurdo. A pessoa, obviamente, são a minoria da população e quantas vezes eles conseguem ter acesso a um shopping center, até por suas limitações e tal. Obviamente, foi só um lapso e eu olhei, assim, alguns amigos compartilhando, indignados, mas foi engraçado ver a resposta oficial das pessoas sem sequer colocar a mão na consciência e enxergarem o absurdo. Sim. Porque o povo no Facebook já enxergava o absurdo. E aí alguns órgãos oficiais se pronunciaram de forma séria, falaram, isso é um repúdio, eles não chegaram... Estava óbvio que era inconstitucional em alguns aspectos e tal, e foi engraçado alguma coisa nesse sentido. Eu só espero que as pessoas vejam que realmente foi uma pegadinha e que tenha o mesmo boom que teve com a revolta que causou. Que às vezes a pessoa não vê. E é engraçado a gente comparar, assim, a gente sempre compara com os Estados Unidos, mas desde que eu me entendo por gente, e eu acho super natural que essas pessoas tenham o privilégio, por exemplo, uma fila, uma gestante, um idoso, um cadeirante, etc., no assento do ônibus, às vezes você está ali em pé e a poltrona está vazia, você se sente muito tentado a sentar, né? Já aconteceu, agora que a pessoa chega, né? Uma senhora chega, a gente levanta e tudo. Uhum. E um amigo meu falou que ele viveu na América, não sei por quanto tempo lá, e não tem essa diferenciação, por exemplo, nas filas de bancos, que era o estresse dele quando tinha que ir ao banco aqui no Brasil. E eu pensei, nossa, tentando pensar assim no mundo sem isso.
Parece uma grosseria. Imagina uma gestante chegar e pegar a fila. Mas, por outro lado, a gente pensa, direitos iguais para todo mundo. Tipo, se ela está gestante, e eu com isso. Então, eu fiquei pensando nisso. Só que, no fim, claro, para deixar claro para todo mundo aí de casa, eu concordo, porque eu penso que essas pessoas, elas têm mais dificuldade, de repente ela não tem ninguém. Às vezes eu vejo uma mãe com um filho no colo, eu penso assim, nossa, como é que ela consegue pegar o ônibus, ir para outra cidade, não tem com quem deixar? Às vezes não tem mesmo. Um senhor idoso, às vezes não tem uma outra pessoa para resolver para ele. Um cadeirante, ele também quer ter o direito de ir e vir. Imagina você ficar dependendo das pessoas para tudo. Então, a pessoa quer ter essa autonomia, né? Nesse lance de direitos iguais, tá? Eu lembro de uma vez que eu vi um quadrinho, não sei se vocês chegaram a ver, o pessoal de casa chegou a ver alguma vez, que tem uma cerquinha, assim, como se estivesse tendo um jogo de futebol do outro lado da cerca, e aí tá falando assim, direitos iguais para todas as pessoas, e ainda assim injusto. Então tá assim, um rapaz muito alto, quase 2 metros de altura, um de 1,50 m e um bem pequenininho. E todos com uma caixa de, sei lá, 1 metro de altura, da mesma altura e todos em cima. Ou seja, o que é alto continua mais alto, o que tem 1,50 m tá um pouco mais alto, mas está mais baixo ainda, e o pequenininho não resolveu nada para ele, porque ele tem uma caixa igual dos outros e ainda não consegue ver o jogo do outro lado. E aí depois falava assim, ações diferentes para gerar possibilidades iguais. E aí tá o grandão sem ajuda nenhuma, porque ele tá conseguindo ver do outro lado. Muito legal isso. E o pequenininho com uma caixa muito maior. Por quê? Porque ele precisa de mais ajuda para conseguir ter acesso a algumas situações. E não é porque ele é um coitado, etc. Mas é porque realmente as pessoas precisam ter possibilidades iguais, só que às vezes para alguém ter uma possibilidade igual, ela precisa de ajudas diferentes para que as possibilidades possam ser as mesmas. Falando de lei, para que isso seja respeitado, se você observar nas sociedades em geral, quanto mais ignorante e mal educado é um povo, maior o número de leis que precisam ser criadas e obedecidas. Por isso que nós temos quando tantas leis aqui no Brasil que não dá para contar. É verdade, gente, Exatamente. é verdade. Desculpa, gente, mas talvez nessa localidade que o seu colega teve experiência, não era necessário ter uma fila especial no banco, que assim que a pessoa vê uma senhora, ele cede o lugar. Não precisa ter uma placa dizendo aqui é para preferencial. Faz muito isso, sentido. gente. Muito boa observação, Ana. Ó, só um exemplo básico disso que ela disse. Eu moro numa região onde não existe aquele supermercado que é bem famoso que os ricos frequentam. Qual? Não vou fazer, ele quer poupar não vou fazer o a propaganda, marketing né? Não pode? Tá bom. Agora eu fiquei curioso. Qual é o supermercado que os ricos Tem frequentam? a cor do logo, a o pessoal pode usar a Aí, imaginação. o que acontece? Eu vou no supermercado normalmente ali e tal. Nesses dias eu fui numa outra cidade. Eu tava só com uma coisa na mão. As pessoas me tiraram de lá do fim da fila para me passar para frente. Olha isso, Brasil. Quando gente. isso vai acontecer no mercado popular? Então isso faz todo sentido. Em alguns lugares a lei não é necessária porque ela é nítida. Elas são questões de morais, trato social, elas são questões de educação. A criança ela cresceu sabendo que se tem um senhor do lado, é ele que tem que sentar. Eu sou jovem, eu tenho energia. É diferente, é diferente. Mas E a gente, infelizmente, ainda precisa Mas era disso. apenas uma ressalva dentro do que você falou, né? Você colocou que isso aconteceu num supermercado que é frequentado por pessoas mais ricas em relação rico, ao gente. pessoal popular, etc. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm um nível social ou financeiro maior costumam ser mais corretas moralmente a gente nunca do pode que... totalizar todas as informações, né? Não, o Wagner só contou a a gente experiência, sempre né? tem os dois lados da história. No Brasil, inclusive, tem uma polêmica grande porque os idosos que têm acesso fácil nas filas de banco, na fila preferencial, tem ocorrido já há alguns anos no Brasil a contratação de idosos para fazerem o trabalho de office boys, né? Então, eles chegam lá, isso já aconteceu, eu já vi isso acontecendo. Eu estava ali na fila, aí chega o senhor, que tem a preferência resguardada na lei, mas ele chega ali com uma pilha de coisas para fazer pagamento no banco. E muitas vezes esse senhor está trabalhando como um office boy. E aí já há alguns movimentos sociais e legais tentando, de alguma forma, impedir isso, porque... Esses são os problemas. É o jeitinho brasileiro, não Exatamente. é, pessoal? Aí a gente volta para o primeiro bloco da corrupção, corrupção. Então a pessoa tem o direito e
tá certíssimo, ele não precisa ficar ali em pé na fila com problemas, sei lá, de artrite, artrose, problemas nos ossos, mas aí ele se aproveita, não estou falando de todos, claro, isso acontece com alguns e tem gente que é contratada como um office boy, um office old, sei lá como é que é o nome, mas se aproveita da lei, Olha o Hélio. se aproveita da lei Criando que palavras. beneficiaria socialmente para uma coisa econômica, entendeu? Por exemplo, o carro que os deficientes físicos podem comprar com desconto. Existe uma grande corrupção nisso também. Com certeza. Eu passei por uma situação, eu tive uma emergência médica, eu estou grávida e precisei ficar no local, tinha um voo marcado e precisei cancelar o voo para poder ir ao médico antes de embarcar, por causa do problema que eu tive. E eu cheguei no aeroporto antes, dava tempo de eu ir para o aeroporto, antes de ir para o hospital, a minha médica falou, fique aí um dia pelo menos, não pegue o voo. E fui conversar com a empresa aérea. E eles me explicaram que havia já há um tempo um protocolo para situações de emergência com grávidas, que eu poderia ir ao hospital, ter a minha consulta, verificar se eu poderia ter liberação para o voo ou não, autorização médica, voltaria ali e conseguiria embarcar no próximo voo, teria que trabalhar no outro dia. Mas porque muitos brasileiros começaram a falsificar essa guia médica, a empresa teve que cortar esse privilégio, olha Nossa, só. gente, que situação. Então, fica complicado quando a gente gera problemas para algo que foi construído para o nosso próprio benefício, né? Mas fiquei feliz com esse caso da campanha, só para complementar aqui, na fala da senhora, que era responsável, né, que é responsável pelo setor lá dos deficientes de Curitiba, que ela disse que ela alcançou o resultado, que a revolta das pessoas foi muito maior. Então, eu fiquei feliz com o povo brasileiro nesse sentido. Apesar dos comentários daqueles que tentaram disfarçadamente entender o protesto, que não tinha nada a ver, gente, a revolta foi muito maior. E a gente vê esperança nisso, A né? nota até falava aqui, né? Nós sabemos que vocês, internautas, ficaram chocados com as reivindicações feitas pelo movimento. E esse choque é o nosso alívio. O desrespeito que aconteceu na internet durou só um dia, mas as pessoas com deficiência enfrentam essa afronta todos os dias. Nós esperamos que cada um que se revoltou na internet seja uma voz real na luta pelos nossos direitos, que as pessoas não se calem ao ver uma pessoa com deficiência sendo desrespeitada ou discriminada, né? Sair do virtual para o real. Regra geral, se coloque no lugar da pessoa. Né? Você saudável, você pode aguentar um tempo mais na fila, você não tem ninguém deficiente que empurrar uma cadeira de rodas, que tem uma adaptação de vida completa. Se coloca no lugar, se você tivesse um filho assim, se fosse o seu pai, a sua mãe, a gente esquece disso na correria da vida, né? O discurso vem junto com a cadeira, né? Junto com a poltrona. Exato. Daqui a pouco a gente volta do intervalo e aí a nova versão da boneca Barbie, acredita nisso? Que conversa, a gente vai discutir sobre isso. Ela conversa com as crianças e vem levantando uma polêmica aí sobre invasão de privacidade. A gente volta em 2 minutos.